Olá pessoal, tudo bem? Professor Lucas de Ciências aqui. Bom, essa semana a gente vai revisar um pouco sobre o circuito elétrico, tá? A gente já estudou isso na época de física. A gente fez aquela experiência com as lâmpadas, vocês lembram? A gente fez em sala, que vocês depois desenharam. Então, a gente vai dar uma revisada um pouco agora, entender um pouco sobre os componentes que fazem parte daquele circuito elétrico, tá? E a gente vai poder ver algumas imagens aqui que pode explicar um pouco melhor para vocês, tá bom? Estou mandando aqui um vídeo que vocês vão assistir depois, na prática de novo desse experimento, e também esse arquivo em PDF que vai auxiliar vocês a estudarem um pouco mais a fundo sobre esse tema, tá bom? Para a gente entender então sobre o circuito elétrico, a gente vai ver a primeira coisa, que é a definição. Então, o circuito elétrico, lendo aqui, é um percurso fechado em que uma corrente elétrica produzida por um gerador passa por outros componentes elétricos, tá? Bom, basicamente, um circuito elétrico simples, ele apresenta 4 tipos de componentes. Então a gente tem representado pela letra G o gerador, que é a fonte de tensão, né, que mantém então essa corrente elétrica, tá? Produz essa corrente elétrica, tá bom? O gerador, exemplo, uma pilha. Condutores são os fios, os cabos que conduzem essa corrente elétrica, tá bom? O resistor, tá? O resistor é o componente em que essa corrente elétrica ele passa por ele, tá? E transforma a energia elétrica em uma energia térmica, tá? Por exemplo, os filamentos de tungstênio da lâmpada, que são aquecidos, né, pela corrente elétrica e emite a luz, tá? Então, o resistor é por onde essa corrente elétrica passa, tá bom? Então temos aqui representado pela letra R. E temos o interruptor ou chave, que é o dispositivo que vai abrir ou fechar então um circuito elétrico, tá bom? Geralmente a gente tem na casa da gente os interruptores de luz, né? Bom, aqui então o que eu quero mostrar para vocês são essas imagens aqui, tá? Então em A a gente tem uma imagem real, tá? Temos aqui, né, o gerador, que é uma pilha. Temos os fios, que são os condutores. Temos o interruptor aqui, tá? CH. E temos o resistor, que é a lâmpada, tá bom? Olha aqui nessa imagem de desenho aqui, já está representando então agora, né, gerador G, chave e resistor, lâmpada, tá? Em exercícios de física são apresentados então simbolicamente desta maneira aqui, tá bom? Então temos o gerador apresentando polo positivo, polo negativo, a chave e o resistor aqui, tá bom? Então geralmente em exercícios vão cair esses tipos de imagem, tá? De representações simbólicas, tudo bem? Então a gente viu aqui um circuito elétrico simples. Agora a gente vai ver um pouco sobre o circuito elétrico em série ou em paralelo, tá? A gente tem 2 tipos de circuito elétricos, eles podem ser considerados ou em série ou em paralelo. Basicamente, o circuito em série acontece que a corrente elétrica ela entra apenas por um caminho, tá? Só apenas um caminho que ele entra para atingir, né, os resistores, tá? Então geralmente essa energia aqui ela vai sendo consumida no primeiro resistor e diminui conforme ela passa pelo segundo e terceiro resistor, tá? Isso vai fazer com que a lâmpada, a primeira lâmpada fique mais forte e a segunda e terceira, umas lâmpadas com intensidade de luz mais fraca, tá? Uma coisa que acontece também
nesse circuito em série é que se a gente tirar uma lâmpada desse circuito, a gente interrompe o circuito inteiro. Então todas as 3 lâmpadas, né, iriam se apagar se você tira uma, tá bom? É isso. Agora temos o circuito em paralelo. A diferença do circuito em paralelo é que essas 3 lâmpadas, elas estão ligadas. Entretanto, existem vários caminhos em que a energia elétrica, a corrente elétrica possa, né, percorrer para chegar até os resistores, tá? Então a corrente elétrica que chega em um resistor é diferente da corrente elétrica que chega em um segundo resistor, tá? Então se a gente a questão da luz, as lâmpadas elas ficam com uma intensidade igual, tá? Muito parecida. E se você retirar uma lâmpada desse sistema, as outras 2 lâmpadas vão permanecer ligadas, tá bom? Então é isso. Falamos um pouco sobre as em série e em paralelo, tá? Circuito em série e circuito em paralelo, tudo bem? Aí no finalzinho aqui tá falando um pouco sobre tecnologia em pauta, os fusíveis e disjuntores, medidas de segurança. Então isso aqui são medidas de segurança para você evitar que você queime os circuitos, né, de um aparelho. Então existem fusíveis, isso aqui é uma imagem de um fusível. E também tem os disjuntores, que são aquelas chaves que possuem na casa das pessoas, lá no relógio. Geralmente quando há uma descarga elétrica muito grande, aqueles disjuntores acabam desligando a energia de toda a casa, evitando assim danos materiais, né? Ou, né, algum possível até incêndios, né? Tá bom? Então leiam tudo isso com carinho, estudem, né? Essa é uma revisão sobre essa parte do circuito elétrico, tá bom? Vou mandar também um link com vídeos para vocês assistirem na prática aí como que funciona o circuito em série, o circuito em paralelo, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês, a gente entende que esse momento agora é um momento triste, a gente está vivendo aí essa pandemia do coronavírus, então eu gostaria de orientar vocês a ficarem em casa, evitarem né, entrar em contato com pessoas em bastante quantidade, né? Todo cuidado agora é importante. Então é isso que eu poderia falar para vocês. Logo logo a gente se vê de novo e daí a gente pode ter as aulas presenciais novamente quando tudo isso passar, tá bom? Eu sei que é mais duro estudar assim em casa, mas é a forma que a gente pode, né, mitigar toda essa crise que está acontecendo, tá bom? Bons estudos, até mais, se vemos semana que vem.